Esse vídeo daqui é dedicado a você que já passou horas e horas e horas na Assembleia e muitas vezes teve aquela sensação de que ela poderia ter sido muito mais curta, mas acabou se estendendo indefinidamente por horas e horas, isso foi desgastando todo mundo, as pessoas foram ficando mais irritadas e todo mundo sai com aquela sensação, poxa, mas a pauta era curta, era relativamente simples, a gente poderia ter matado isso em menos tempo. Por que demorou tanto? Você já passou por isso? Pois é, aqui eu já passei várias vezes, tá? E ao longo desse processo, assim, dessa reflexão sobre os motivos pelos quais as assembleias demoraram tanto mais do que deveriam, eu fui juntando aqui alguns pedacinhos da minha vida corporativa, dos treinamentos que eu fiz, dos treinamentos que eu recebi, e fui incorporando algumas coisas, né? Como você sabe, assim, a minha proposta de todo esse ambiente educacional para síndicos que eu criei é questionar o modelo o tempo todo. E eu faço isso o tempo todo, isso é natural meu. E não poderia ser diferente no processo das assembleias. Eu fico perguntando, ué, mas por que é assim, por que é assado, como é que a gente pode melhorar? E aí nesse processo eu comecei a fazer algumas experiências, alguns testes. Da mesma forma de tudo mais que eu compartilho com vocês, de redução de taxas, que eu ensino lá no curso, né? Fazer reforma sem taxa extra, baixar as taxas condominiais, tudo mais que a gente já falou aqui, né? E a execução da Assembleia, a condução da Assembleia é também um dos itens que eu questionei muito e comecei a pensar, pô, eu acho que dá para dar uma melhorada. E aí vieram algumas ideias, né, que provaram realmente economizar um bom tempo. Geralmente, em relação ao tempo que eu tinha antes, elas têm economizado pelo menos uma hora, às vezes mais do que isso. Tá? E são medidas simples, aplicáveis. Algumas delas até hoje mesmo, se você tiver a sua assembleia, e outras até a data em que você lançar o seu edital. Você vai entender já já por quê, porque eu vou dar dicas, como sempre, muito práticas, coisas que você pode pegar e utilizar, né, imediatamente aí nas suas assembleias. Então a primeira coisa, a primeira dica que eu tenho que dar é algo que você pode alterar lá no edital de convocação, né? Toda reunião ela tem que ser anunciada previamente através do edital e tudo mais, tarará. E ali tem a pauta, né? Tem a data, horário, local, não sei o quê, aquela coisa toda que o Código Civil e a sua convenção exigem. Beleza. Mas uma coisa que eu queria sugerir, e aí você tem que dar uma olhada na sua convenção para ver se ela permite isso, é você simplesmente suprimir essa coisa de segunda convocação. Por que isso? Eu comecei a refletir assim, quando eu era diretor de empresa, trabalhando na vida corporativa, as reuniões elas tinham um horário só, a reunião 8 horas, pronto. Não tem assim, 8 horas e 8 e meia segunda convocação. No mundo real isso não existe, só no mundo dos condomínios, pelo menos até onde eu conheça, né? Então eu não conheço outro caso, pode ser que exista, mas eu não conheço. Então o que eu vejo, e eu não sei se é o caso também, provavelmente sim, quando você coloca a primeira e a segunda convocação, algumas poucas pessoas, às vezes ninguém, aparece na primeira convocação. Por quê? Porque sabem que todo mundo só vai vir para a segunda convocação. E muitas vezes até algumas pessoas chegam atrasadas em relação ao horário da segunda convocação, não é isso? Pois é. Então, uma das formas de você economizar o tempo de todos é você simplesmente dizer, a reunião é horário tal, dia tal, tal hora. O Código Civil não exige que haja duas convocações, mas pode ser que a sua convenção exija. Tá? Muitas vezes isso aí tem a ver com quórum para votação de alguma coisa. Então, na segunda, no máximo até... O que a segunda convocação nesse caso quer dizer é o seguinte, ó, a reunião vai começar, digamos, 8 horas. Mas se você chegar às 8 e meia, ainda dá tempo de você votar. É mais ou menos isso que ela quer dizer. Tá? Então, se a sua convenção permitir que você suprima a segunda convocação, pode ser um meio de você começar a economizar um bom tempo da sua assembleia. A segunda coisa que eu recomendo de você colocar no próprio edital é informar, né, de maneira bem clara que você vai iniciar a reunião pontualmente no horário marcado. Né? Isso aí já começa a dar um aviso àquela galera que gosta de chegar 15 minutos, meia hora, 40 minutos depois, ó, lá vai começar o horário tal. Então já fica previamente avisado
que o horário vai ser respeitado, né? Principalmente em respeito a todos que cumprem o horário, acho que é uma medida de respeito a todos, para que não fique uma impressão de que, não, se eu chegar uns 20 minutos depois está tudo bem. Pode ser que 20 minutos depois você já tenha tomado a decisão importante, a pessoa, mas a gente sempre começa mais tarde. Então, coloca lá, vai ser iniciado pontualmente no horário lá da reunião. Informe que você vai ser pontual e não vai abrir mão disso. A terceira coisa que eu sugiro é que você, na sua pauta, né, que normalmente tem como último item o que ocorrer, todo mundo bota isso, né? O que ocorrer. E o que ocorrer pode ser traduzido assim, qualquer coisa, o que vocês quiserem, qualquer assunto que surgir. E qualquer coisa, né, o que ocorrer, na verdade não é um assunto que tenha força deliberativa, porque ele não está pautado. Entenda, quando a gente diz assim, os assuntos da pauta são, você está avisando previamente aos condôminos que eles podem e devem se preparar, né, levantando informações, fazendo perguntas prévias, indo buscar documentos, enfim, se prepararem de alguma forma, chegarem na reunião com coisas que eles possam utilizar para o debate que está sendo proposto. Tá? Então, se não está na pauta, não tem força deliberativa. E o que ocorrer é um convite a você falar sobre absolutamente qualquer coisa. E não é essa a ideia. Né? Então, a minha proposta, para que você não seja nem radical de simplesmente não vão falar sobre absolutamente mais nada, como também não deixar tão aberto, é você trocar essas palavras, o que ocorrer, por o que for pertinente. Isso fecha um pouquinho mais o foco no sentido de assim, olha, a gente pode apreciar matérias, mas que tenham a ver com o contexto de condomínio, uma coisa que seja pertinente. Né? É uma mudança sutil, mas ela já manda uma mensagem de que não é absolutamente qualquer coisa. Né? Então fica mais essa dica daí. Uma outra dica para você economizar tempo, até lhe ajudar com aquela outra que eu acabei de falar sobre vamos começar a reunião pontualmente no horário, é você, 1 hora antes, 2 horas antes, meia hora antes, você que vai definir, enviar uma mensagem no grupo de WhatsApp ou no outro meio que você tenha de comunicação com um condomínio, ou na noite anterior, ou enfim, você que vai definir. Mandar uma mensagem para todos os moradores, condôminos, tudo mais, informando que aguardo todos, conforme edital, a reunião vai acontecer hoje. Um lembrete, mais ou menos o que o dentista faz contigo. Você já tem uma consulta marcada com ele, mas sempre no dia anterior, na manhã do dia da consulta, a atendente liga para você, não é isso? E é isso que aumenta muito as chances dos clientes não perderem aquele horário. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, para você garantir um quórum maior para a discussão mais ampla do assunto e também para que as pessoas cheguem no horário, manda uma mensagem antes da reunião, só reforçando aquele convite que já ficou pactado entre eles através do edital. Muito bem. Essas são algumas das ideias anteriores à Assembleia, que você vai colocar lá no seu edital. Beleza. Agora eu vou te dar algumas dicas que são para você utilizar no dia, na hora da Assembleia, assim que ela começar. Primeira coisa, logo depois do boa noite, tá? Que são algumas regras de conduta, tá? Tem algumas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês que você vai ficar pensando assim, pô, mas isso aí é meio óbvio, né? Isso aí é o básico. Isso aí qualquer um deveria saber. Ao longo da minha vida, eu aprendi que muitas coisas, o óbvio, precisa ser dito, precisa ser cobrado, precisa ser pactuado com as pessoas para que elas possam respeitar. E uma vez que você, que tem o poder da condução, você está ali como autoridade daquela reunião, você tem a capacidade de exigir das pessoas coisas que estão dentro da absoluta razoabilidade e deixar claro quais são as regras mesmo, né? Quais são os parâmetros que vão conduzir a conduta das pessoas ali durante a reunião. Tanto para que ela seja mais produtiva, quanto para que ela seja mais agradável. Você vai entender agora quando eu der essas dicas aqui. Então, abri a sua reunião dizendo basicamente alguma coisa assim. Estou lendo aqui minha cola, tá? Em respeito ao tempo de todos
e para que sejamos mais produtivos, nossa reunião será conduzida de acordo com os seguintes parâmetros. E aí lê um por um. Os que eu vou ler aqui são alguns que eu já utilizei ou utilizo, mas é óbvio que você tem total liberdade de suprimir alguns desses ou adicionar alguns outros que sejam pertinentes à realidade do seu condomínio, tá? Então, primeiro, objetividade. Primeiro parâmetro é isso, objetividade. Ou seja, nós vamos falar sobre assuntos que estão na pauta, nós vamos ser concisos, vão ser resumidos naquilo que a gente quer dizer, não precisa encher de detalhes, contar aquela história toda. No início, Deus era o verbo, criou o céu e a terra, depois, sabe? A gente vai falar sobre o que precisa ser dito para que todos compreendam o que eu quero dizer, a minha participação, a minha contribuição. Ela tem que ficar clara, mas não precisa ser aquela novela, aquela coisa. Então vamos direto ao assunto, vamos ser objetivo. E uma outra coisa é assim, se alguém, antes de você, acabou de falar exatamente o que você ia dizer, considere realmente de se abster de falar. Porque você só vai dizer o que já foi dito. Às vezes as pessoas têm uma necessidade muito grande de simplesmente desabafar. Mas o objetivo da reunião não é ser divã de psicólogo. O objetivo da reunião é colocar problemas e soluções, tomar decisões e depois partir para ação. Então, se o que você quer dizer já foi dito, passe a sua vez, pronto, já está dito, já está dito. A contribuição já foi feita, ok? Então, isso é o primeiro item, objetividade. Segundo, é um primeiro dos itens óbvios, né? Enquanto um fala, todos os demais escutam em silêncio e com atenção. Isso vai além de uma regra de educação, é o básico de você ser produtivo em qualquer reunião. Se uma pessoa está falando e ela é interrompida, isso quebra o raciocínio daquela pessoa, aí a outra se sente autorizada a falar também, aquela fala, daqui a pouco vocês estão indo para um outro lado completamente diferente de onde a fala começou. Isso é terrível, é irritante. Eu particularmente eu detesto isso, né? Então eu coloco isso como uma das regras, um dos parâmetros da reunião, é que enquanto um estiver falando, deixa terminar, depois você faz os seus questionamentos. Então, se você achar que não vai lembrar, anota. A pessoa está falando, você vai, anota a observação que você vai fazer, a pergunta que você vai fazer, anota isso lá. Beleza? Então, a segunda regra é justamente essa. Enquanto um fala, os outros escutam. Terceira, foco na pauta. Há uma tentação muito grande de você tratar de todas as coisas, todos os problemas que o condomínio tem e que te incomodam e que você vê todo dia e tal. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Sempre haverá mais problemas para serem resolvidos do que aqueles que estão ali na pauta. Sempre vai ter. Mas é assim, se a gente tentar falar sobre todos os problemas do condomínio de uma vez, a reunião não vai chegar a rigorosamente lugar nenhum. Então essa pauta que vocês estão discutindo aí são os assuntos mais importantes, definidos pelo síndico, pelo subsíndico, por alguém, e que precisam ser atacados primeiro. Eles precisam ser atacados com mais urgência, justamente porque eles vão produzir mais resultados negativos ou positivos, eles vão influenciar de alguma forma o andamento, as coisas aí no seu condomínio, tá certo? Então, foco na pauta, não vamos falar de outros assuntos. Se você realmente sentir a necessidade de tratar de outros assuntos, porque ele é importante para você, você fala com o síndico, olha, eu gostaria que fosse marcada uma outra assembleia para tratar desse assunto, desse assunto, desse assunto, porque ele é realmente importante na minha avaliação. Ok? Então, foco na pauta. Um outro bem importante, tá? Não acuse sem provas. Eu tenho visto em várias assembleias uma prática bem comum, infelizmente, que é das pessoas acusarem sem muitas vezes estar sabendo exatamente do que estão falando. Eles acusam, né? E eu não estou falando de acusação de roubo, de desvio, não, acusação de você fez, você não fez. Você sabe com certeza se a pessoa fez ou não fez, sabe por que ela fez? Assim, a gente ser leviano é um risco muito grande, porque se você não sabe do que você está falando, você pode falar uma bobagem muito grande. Você falar uma bobagem muito grande em público, que é a assembleia, pode ser altamente constrangedor, pode ser criar uma situação terrível,
para você, para a pessoa que você está acusando, enfim, para o conjunto todo. Então, assim, não acuse sem provas. Se você desconfia de alguma coisa, se você está... Assim, faça perguntas, questione. A Assembleia é para isso também, contanto que esteja na pauta, mais uma vez. Então, se você não tem certeza, não acuse, tá? Porque isso pode vir desde um desconforto até uma ação judicial, né? Por calúnia, por difamação, por injúria, alguma coisa que pode dar realmente problema para as partes aí, tá? Então, se você não tem provas, faça perguntas, mas não acuse. Quando você tiver evidências concretas, fotos, vídeos, documentos, vários relatos, alguma coisa concreta, aí você pode fazer uma acusação, mas aí eu acho que assim, o fórum talvez nem seja a Assembleia, tá? Seja uma reunião um pouco menor, para que você possa iniciar isso daí e ver como tratar direito. Ok? Beleza. Eu coloquei aqui alguns itens que têm sido úteis para mim. Podem não ser úteis todos, podem não ser todos úteis para você, pode ser que você sinta falta de alguns. Por exemplo, tem algumas assembleias que eu vejo assim que a galera é meio viciada em telefone, então toda hora tá desviando a atenção, o telefone tá tocando, alguma coisa. Pode ser que você tenha colocado uma regra lá, tipo assim, olha, durante a assembleia telefone desligado. Pode ser uma regra também, enfim. Você que vai definir, mas assim, o objetivo desse vídeo aqui é dar para você uma estrutura dentro da qual você possa adaptar para a sua realidade, tanto no edital como a preparação prévia do que vai acontecer, quanto as regras para a conduta da própria reunião. E com isso você tende a ter uma reunião muito mais objetiva, muito mais sucinta, né, para economizar o tempo de todo mundo. E entenda que quanto mais curta, não estou dizendo mais superficial, tá? Então, quanto mais curta e objetiva a sua reunião for, menos estresse, menos desgaste vai ter, né? Porque imagina, as pessoas estão lá com suas vidas em suspenso, né? A criança está lá chorando, o idoso está lá aguardando alguma coisa, enfim. Quanto mais rápido as pessoas puderem sair da reunião e voltar para suas vidas, menos tensão haverá na reunião, beleza? Se você gostou desse vídeo aqui, dá o seu like aqui, se inscreve já no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda vez que lançar um vídeo novo você já vai ter acesso também. Clica no sininho que ele te avisa quando eu postar um novo vídeo e compartilha com outras pessoas também. E eu queria que você me fizesse uma gentileza, coloca nos comentários aqui que outras recomendações, que outros acordos, vamos dizer assim, que outros parâmetros você colocaria para a condução da sua assembleia. Quais outros são importantes? Pode ser que as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui se inspirem nas ideias de vocês. Beleza? Aguarda então o seu like, a sua inscrição e o seu comentário. Um abraço!